Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Augusto Martins e nós estamos começando mais um programa Growcast, um dos produtos da Agroairas TV. E hoje nós temos o privilégio de receber na nossa produção aqui o Dr. Rafael Lemos Reinaldo. Dr. Rafael, nosso dentista, nosso amigo, que já se incorporou ao patrimônio cultural da nossa cidade, patrimônio intangível do povo groairense, já é um groairense. Então, Dr. Rafael, seja bem-vindo. Nos sentimos privilegiados de ter conosco e vamos aqui bater nosso papo de forma interessante, trazendo a boa informação para o nosso cidadão groairense, para que nós possamos conhecer mais o Dr. Rafael de perto. Muita gente já conhece, muitas pessoas ainda têm curiosidade de conhecer o Dr. Rafael. A cidade cresceu, Dr. Rafael. E o senhor é testemunha disso, porque é um empreendedor. Tem gerado empregos, gerado trabalho, serviços na cidade, mas também tem gerado empregos e acaba atraindo a atenção da população. Pois quem é o Dr. Rafael Reinaldo? Olha, cada vez que o tempo passa, eu acho que eu sou algo diferente. O que eu busco sempre é não se copiar, sempre se remodelar, né? E por isso eu digo para vocês que eu me sinto muito groairense, porque onde eu passo, se eu estou em Sobral, por exemplo, eu sou o Dr. Rafael de Groaíras. Eu vim agora de manhã atendimento a 40 pacientes pela manhã em Meruoca e eu sou o Dr. Rafael de Groaíras. Então, cada vez mais, meu vínculo com a cidade fica muito reforçado em relação a isso. Eu tenho o prazer de falar que estou vinculado, me sinto, claro, parte muito pequena de Groaíras, porque ela é muito grande, ela cresce. Vindo para cá, por exemplo, eu rodei Groaíras onde eu achei que não conhecia, vi lugares onde eu não tinha pisado ainda. Então, Groaíras é um lugar que cresce e cresce muito rápido, tá? Eu me sinto realmente muito à vontade aqui e eu estou muito feliz em encontrar essa estrutura que digo quando cheguei, fiquei surpreso, tá? E reafirmo agora, que estrutura maravilhosa, a iluminação, a captação, uau, eu estou abismado porque eu nunca havia visto ou participado de um programa. Eu já passei pela Verdes Mares, passei pela Jangadeiro, e a estrutura que eu encontro aqui agora, eu acho realmente que é única, tá? Muito moderna, né? Equipamentos com a qualidade, e eu acho que equipamento qualquer um consegue ter, basta comprar. Fica fácil. Agora, o que não encontro em nenhum lugar e que aqui tem é a habilidade de quem gera essa empresa, quem gera essa estrutura, quem faz acontecer, né? Quem traz para Groaíras algo surpreendente. Groaíras merece sempre algo novo, algo primoroso, algo que se destaque, né? E o que eu encontro aqui no Groaíras TV, no Growcast, é uma equipe maravilhosa. Eu estou aqui agora com o Peter. Eu tenho o prazer de ter um vínculo muito forte com ele, admirado com esse trabalho que ele fez aqui de participação, da criação do Groaíras TV, de Alberto Braga, que também criou aqui o Groaíras TV, que faz acontecer todo dia e está aqui diurnamente acontecendo, e você que é indiscutivelmente a cara de tudo isso, que representa muito bem, que tem uma história com Groaíras fortíssima, que se envolveu na ajuda às pessoas, né, em prol de Groaíras como um todo, né, não medindo esforços. Eu sei que quando você se envolve com o povo groairense, uma das opções é você entrar em política. Você pode não querer falar sobre isso, mas a tua história é muito bonita, e quando tu entra na vida das pessoas dessa forma para beneficiar, você traz contigo um peso muito forte, tá? Então você estar aqui hoje, né, trazendo agora em forma de informação, atualização, o povo de Groaíras, eu fico realmente lisonjeado de estar aqui no segundo programa do Groaíras TV. Então, para mim é um prazer estar aqui. Doutor Rafael, nos sentimos lisonjeados pelas suas colocações importantíssimas, que de fato mas o segredo disso tudo é como o senhor está falando, é o coletivo. Nós temos trabalhado, surgiu como uma ideia, parte do Alberto, parte do Pité. Grow, até é necessária essa explicação, Grow vem de Groaíras, né? Com uma pegada mais americanizada de cast, caminho. E o que a gente está procurando é construir de fato. Por isso, termos pessoas como o senhor aqui conosco, nesse processo. Nós estamos num processo, é como se fosse colocando um tijolinho de cada vez. Perfeito. De criar um importante espaço cultural, um espaço de comunicação, um espaço que tenha imparcialidade, que procure trazer as coisas de Groaíras, as coisas boas de Groaíras. Porque é uma cidade, como o senhor bem já percebeu, uma cidade que cresce rapidamente e acaba agregando muitos valores. Mas nós temos necessidade de continuar com esse crescimento, mas crescimento com qualidade, de trazermos sempre a boa informação, de procurarmos melhorar a qualidade de vida das pessoas sempre. E dentro desse contexto, o senhor está extremamente introduzido.
conhecido, que acaba Groaíras se incorporando ao seu patrimônio cultural a ponto de virar uma referência. O Dr. Rafael de Groaíras, isso é muito bacana. Nós, enquanto groairenses, nos sentimos felizes por isso, de ver nossa cidade, mas por quê? É uma referência muito positiva, pela qualidade do seu trabalho. Todas as pessoas que conhecem o Dr. Rafael não se vê falar mal do Dr. Rafael. Pelo contrário, o seu trabalho é sua caderneta, é sua imagem, é tudo. E isso acaba se incorporando às pessoas que querem um bem muito grande aqui em Groaíras. Muitos são seus clientes, meus pais são seus clientes, eu já fui seu cliente. E a gente vê isso. E é importante nós termos isso dentro da nossa cidade, ofertar um serviço de qualidade, de primeira linha, certo? Gerando empregos, mas também se incorporando aquilo que nós temos de melhor, né? O próprio patrimônio groairense. Dentro desse contexto é que nós temos aqui o senhor conosco hoje, a convite do Braga, para a gente fazer esse bate-papo. E, doutor Rafael, é natural de onde, doutor Rafael? Professor Augusto, eu sou de Santa Catarina. Eu gosto de falar sobre isso, porque aonde eu passo, eu tenho algumas coisas que eu acho que não são tão frequentes de se encontrar. Uma das coisas, eu acho que é o sotaque, né? Que passaram-se já 15 anos que eu moro aqui em Sobral, e o sotaque ainda continua bastante forte, bastante carregado. Então, me pergunto muito isso, de onde é que eu sou, tá? Bom, eu sou de Santa Catarina, eu sou de um lugar... Eu nasci em Criciúma, mas eu fui criado do ladinho, que é Jaguaruna, que é uma praia, que é um litoral catarinense, tá? Que é o sul de Santa Catarina, pessoal. É um lugar onde eu tenho uma paixão extrema, porque é um lugar interiorano, com 20 mil habitantes, isso há uma década atrás, tá? Mais ou menos, 15 anos atrás. É um lugar que é agrícola e um lugar que é comercial. Então, é um lugar onde a gente tem muito pé no chão, aquela criança que viveu brincando na areia, não tinha problema com perigo, com crimes, era um lugar muito tranquilo de se morar. Então, eu sou de uma geração, somos de uma geração, se me permita usar como referência, em que a preocupação era outra, né? E em Santa Catarina ou aqui, eram momentos muito tranquilos de se viver. Então, eu venho de um lugar catarinense, só que eu acho que eu tenho uma paixão platônica pelo que encontrei. Foi muito impactante quando eu cheguei aqui há 15 anos, né? Eu me formei em Santa Catarina, me formei em Tubarão, que é do ladinho, Criciúma, Jaguaruna, Tubarão. Pronto, minha formação foi em Tubarão, tudo muito próximo, chamamos de região da Amurel, como é chamada, e aí na Unisul. E na Unisul me formei e vim logo para o Ceará. Antes de receber o canudo da formatura, peguei um avião, vim para o Ceará, vim para Sobral, diretamente para Sobral, e conhecer o lugar que eu iria trabalhar, o contrato que eu já tinha com uma clínica aqui de Sobral. E aí, pronto, fiquei lá um mês, atendi, gostei, me apaixonei e voltei para o Sul, recebi o canudo, porque a formatura aconteceria um mês depois, e aí continuei então meu trabalho aqui em Sobral, isso faz então uns 15 anos já, tá? Agora, o que me chama a atenção, eu sinto ainda, eu lembro, o cheiro e o sabor que eu senti quando eu entrei no Nordeste, tá? Eu não conhecia o Nordeste, eu não sabia o que esperar. Isso é uma coisa importante, pessoal, porque o sulista, quando eu falo sulista, eu me refiro necessariamente, tá, ao gaúcho, do Rio Grande do Sul, lá na pontinha, subindo Santa Catarina, catarinense como sou, chamado de barriga branca também, por conta de uma guerra que havia, em que o nosso escudo era barriga branca e barriga verde, e também o paranaense, tá? Bom, o Sul, ele não tem a imagem do Nordeste na sua realidade, né? Ele tem uma imagem deformada, uma imagem criada. Então você encontra, não é raro você encontrar um sulista com uma imagem do Nordeste muito distorcida, de muito sofrimento, de um lugar com muita defasagem, porque a história que nos emitem lá no Sul, para o sulista, como eu era até o momento, era uma imagem que não fazia muito sentido, tá? Portanto, quando eu falo que sinto ainda o cheiro e o sabor do Ceará, porque eu encontrei outra coisa. Falei, bom, mas eu não estou onde me falavam que eu não vejo que eu deveria estar vendo, tá? Então, o Nordeste sempre me recebeu assim de uma forma que eu não consigo me imaginar em outro lugar hoje, né? Eu gosto de viajar, gosto de conhecer outros lugares, outras culturas, mas eu gosto de estar aqui, de ir lá, dar um passinho distante, mas voltar para cá. Eu me fortaleço aqui. Então, eu hoje tenho o prazer de falar que me sinto muito bem no calor do Nordeste, no calor de Groaíras e de Sobral região. Então, estou muito à vontade aqui, na verdade. Rapaz, que riqueza cultural. Bacana saber da sua história. E até apresentar para a nossa população um pouco da sua história. Doutor Rafael, Sobral foi aquele primeiro momento. E como foi a ponte Santa Catarina, Sobral e Groaíras? Então, foi muito interessante, porque eu estava em Santa Catarina, na metade da minha graduação, da minha faculdade, e odontologia, claro, eu decidi que vou morar no Nordeste. Foi um movimento muito grande, porque ninguém lá... não é comum, tá? Você achar um sulista que fala, eu vou morar no Ceará.
Passear é o paraíso. Mas vou viver no Ceará, vou ser um dentista no Ceará, não era comum. Então, ninguém acreditou muito na história e eu achei isso maravilhoso. Quanto mais dizem, Rafael, você não vai fazer isso, isso não é possível, mais eu me fortaleço. Tá? E aqui não foi diferente. Então, vim de faculdade, vou para o Ceará, consegui aqui um lugar onde me aceitou como recém-formado, isso não é muito fácil, né? Acreditou na minha vontade. Vim para uma clínica de Sobral, uma clínica popular de Sobral. Comecei aqui a trabalhar até então, por 9 meses, fiquei lá, conheci muita coisa, conheci as pessoas, a forma, a cultura e tal. E depois de 9 meses nessa clínica, montamos a Clínica Domingos Olímpio, que está lá até hoje, fazem 15 anos que existe a Clínica Domingos Olímpio, que é a clínica no mesmo lugar de sempre, no fundo das Lojas Americanas, na Rua Domingos Olímpio, Clínica Domingos Olímpio, tá? Mas, doutor Rafael, me permita uma parte aqui. No caso, eu vejo como empreendedor, você enxergou não só a questão da beleza, dos novos gostos e sabores, dos novos sabores que você experimentou no Nordeste, o novo conhecimento, o novo aprendizado, mas a oportunidade também de trabalho. Porque nesse momento que a gente está vivenciando de universalização das universidades, naquele momento o senhor enxergou a carência e conseguiu agregar tanto a questão da prestação do serviço, como também das possibilidades de aprendizado e lazer. E aí, eis que Groaíras acaba se apresentando. É o lugar perfeito, do meu ponto de vista, para quem tem força de vontade e para quem tem um desejo de empreender também, tá? Porque o senhor tem sua clínica em Sobral, poderia ficar em Sobral, mas o senhor veio para Groaíras e investiu em Groaíras. Hoje você tem uma clínica em Groaíras, você montou uma estrutura moderna, bonita, privilegiado, um ponto privilegiado, de frente para a praça. É sim, acaba sendo um cartão postal da nossa cidade, porque na entrada, quando se passa, você vindo do Cariré, ou você indo para a Serra, você vindo de Sobral, você está sempre visualizando a sua clínica. Perfeito. Pois bem, dentro desse contexto, mas chegou quando em Groaíras? Então, Groaíras apareceu porque depois de eu estar já há 3 anos em Sobral, houve um concurso para o município de Groaíras, em que eu participei e fui segundo colocado. Naquele momento, eu nunca havia feito nenhum concurso e esse me foi uma surpresa, consegui ficar bem colocado, então fui contratado para o município. E aí eu começou a criar um vínculo com o município e durou com o atendimento público, serviço público, fiquei durante próximo de 4 anos. Tá? Quando a clínica de Sobral, que já existia nessa época, começou a me ocupar demais e ficou meio complicado de conciliar tudo, eu tinha a opção de ficar exclusivamente na clínica de Sobral, ou então eu trago uma clínica nova para Groaíras, e aí surgiu como uma luva, tá? Porque eu consegui trazer para Groaíras aquilo que eu já praticava em Sobral, e uma coisa fortalece a outra, né? Então, por exemplo, se Sobral, eu vou a Fortaleza, eu vou a Santa Catarina, eu vou a São Paulo e conheço alguma coisa que nunca vi, nunca tinha conhecido e acho que vai ser muito interessante, eu trago para Sobral e junto trago para Groaíras. Então, uma empresa fortalece a outra, tá? Então, depois de 3 anos em Sobral, vim para Groaíras, fiquei aqui no serviço público concursado por 3 a quase 4 anos. Depois senti a obrigação prazerosa de montar uma clínica particular em Groaíras para trazer um recurso diferente, que até então não poderia trazer no serviço público. Havia uma limitação natural, né, do procedimento odontológico que o público oferece, que era muito bom até então, eu era muito bem recebido pela população, indiscutivelmente, tá? Sempre foi assim. Onde eu tô, eu me sinto muito bem tratado e acolhido, tá? E Groaíras, eu sou apaixonado pela repercussão e pelo olhar das pessoas em relação ao nosso trabalho. Fico muito feliz, né? Eu sou muito grato a isso. E quando eu trouxe, então, a clínica para Groaíras, é porque eu senti que precisava trazer para Groaíras algo que ainda não existia, né? Na área odontológica, naturalmente, que era cirurgias de implante, que eram próteses fixas sobre o dente natural, chamada ponte fixa. Procedimentos, de fato, estéticos também, como lente de contato, reabilitação com facetas, que se fazia muito fora, que era algo assim, ou se fazia em Sobral, ou se fazia apenas em Fortaleza. Em Sobral, em algumas poucas clínicas, inclusive, tá? Então, quando chega em Sobral, não tenha dúvida. Se eu não, por acaso, ainda executo, eu trato de me inteirar do que é aquilo, daquela novidade, executo, trago para a clínica de Sobral, por um período X, e quase que imediatamente trago também para Groaíras. Então, o que se executa hoje em Fortaleza, se executa hoje em São Paulo, Santa Catarina, em Sobral, também se faz em Groaíras, tá? Então, a minha obrigação é trazer para Groaíras uma opção. Você não tem que fazer aquilo que faz em São Paulo. Você não tem que fazer aquilo que faz em Fortaleza, mas tem que ter o direito à opção.
Você conhecer as possibilidades, entender o que o teu caso exige, permite e escolher o que for melhor para a tua realidade, né? Rafael, eu não quero ir para São Paulo para colocar lente de contato. Não tem problema. A gente pode fazer os preparos dos dentes aqui em Groaíras, mando para a Evocler, por exemplo, que é uma empresa de Fortaleza que faz cerâmicas para vários dentistas do Brasil todo, né? E tu vai ter o resultado que se faz, por exemplo, no Rio de Janeiro. A mesma estética, a mesma segurança, o mesmo material, mesmo estando em Groaíras. Então você tem hoje esse direito de poder conhecer, que é o principal, e escolher ou não fazer aquele procedimento. Isso é muito bacana, doutor Rafael. Tudo que você está falando é até para título de conhecimento, que muitas pessoas não têm noção de todos os serviços que são prestados na sua clínica, mas eu já tenho noção mais ou menos de alguns serviços. E dentro desse contexto, hoje sua equipe conta com quantos funcionários? Então, na clínica de Groaíras nós temos entre cirurgião dentista, protéticos, equipe de suporte, gerência. Posso pedir ajuda ao universitário? Fique à vontade. A gente está aqui do lado de uma pessoa que vai ser pontual nessa resposta. Sabrina, que é a gerente de Groaíras, tá? Que assume... Há muito tempo, Há muito tempo. Eu diria que desde quase que sempre. Tá? Sempre quando se quer falar com o doutor Rafael, se procura primeiro a Sabrina. Até porque a Sabrina, ela explica aquilo que quando eu tento explicar não me entendem, tá? Então ela me traduz para muita gente, tá, pessoal? Então a Sabrina, aqui em Groaíras, né, é o mesmo que estar falando comigo. Ela sabe como eu penso, ela sabe como eu ajo, ela sabe a minha postura, o meu pensamento, ela sabe o que eu acho certo, o que eu acho errado. Então a Sabrina é a pessoa aqui em Groaíras que... Já é uma relação bem antiga essa. Muito. A Sabrina eu conheço, é a mãe da Sabrina, a irmã da Sabrina, o esposo de Sabrina, os filhos de Sabrina. Então a Sabrina é uma pessoa que, da minha confiança, eu digo assim, extremíssima, tá? Eu tenho uma equipe muito grande de colaboradores, pessoal, mas eu tenho os líderes dos colaboradores, tá? E eu só elejo como colaborador aquela pessoa em que eu colocaria o meu coração na mão dela. Então ela faz o que ela quiser porque eu confio nela. A Sabrina é uma pessoa dessa. Então eu tenho em Sobral um colaborador de confiança, eu tenho em Groaíras um de confiança, eu tenho equipe de obras em Sobral de confiança, equipe de contratos com prefeituras, com municípios também da minha confiança. Então tudo eu tenho líderes, tá? De cada área. Então a Sabrina em Groaíras é minha referência em confiabilidade, claro, e o trabalho que ela faz é maravilhoso, é único. Sá, me ajuda. Quantos colaboradores temos hoje entre cirurgião dentista, médico, equipe de suporte, protéticos? Me ajude, diretos. Então, de 15 colaboradores em Groaíras, né? Fora os indiretos, né? Que é a equipe que faz o trabalho. Então, um exemplo, laboratórios, né? A gente faz uma moldagem do paciente e envia um parceiro terceirizado. Doutor Rafael, dentro desse contexto, essas parcerias, todos esses serviços são prestados pelo doutor Rafael ou dentro dessa parceria existe uma divisão de tarefas? Professor, isso é muito interessante, tá? Porque, inicialmente, eu gosto de abraçar o mundo com o braço e com as pernas, tá? Então, quero saber de tudo que acontece. Eu gosto de câmera, microfone, eu gosto de perguntar, de ligar, de saber. Eu ligo para saber 3 da manhã. Sabrina, 3 da manhã, me desculpa, mas eu não vou conseguir dormir. Como é que foi o caso do paciente X? Se ela não me respondeu, eu durmo maluco, tá? Então, por querer saber tudo que acontece, inicialmente, tá? Eu abraçava todos os casos. Era uma limpeza simples, era uma cirurgia mais complexa, era uma reabilitação por implante, era uma prótese móvel, fixa, era pediatria, tudo eu queria fazer, queria estar dentro. Hoje, depois de alguns anos, eu entendi que cada um tem o seu potencial, o seu melhor, né? E eu não sou o melhor em tudo que eu faço, claro. Portanto, eu executo aquilo que eu me sinto muito bem fazendo e tento me dar o melhor daquilo. Por exemplo, é uma reabilitação por implantes. Eu me sinto muito à vontade de falar que amo fazer isso e procuro entender todo o processo, tá? Então, implantes, quem trata sou eu. A reabilitação é reabilitação de orto. Tem especialistas em aparelho, doutora Natália, doutora Ana Gisele. Eu quero um especialista em canal, quero tratar meu canal. A gente chama de endodontia, né? Especialista, doutora Pamela, especialista só faz canal. Então, hoje, doutor Carlos Eduardo, doutor Darlan, é uma equipe que dá todo o suporte, que cada um faz o seu melhor. Então, hoje, cada um na clínica tem uma função específica, que é melhorar naquilo que faz e fazer com primor e com capricho, cada um na sua área, tá? Então, hoje, ninguém na clínica faz tudo. A clínica inteira, sim, ela abraça todas as áreas, cada um com o seu melhor potencial, cada um com a sua qualidade. Prestando serviço e dignidade. Exatamente isso. Eis a importância da saúde bucal. É uma das coisas mais... O senhor já até pontuou uma série de serviços que são prestados. Perfeito. Mas você teria como transcrever todo o leque de serviços que são prestados na clínica, doutor Rafael Reinaldo? Professor Augusto, eu posso. Deixando modéstia de lado, tá? A clínica de Sobral de Groaíras hoje, ela executa todos os procedimentos
na área odontológica, tá? É pediatria, então é parte de canal, reabilitação, aparelho ortodôntico, prótese fixa, móvel, cirurgias de dente queiro, como é chamado, de siso ou de juízo, em outros lugares também como é conhecido, o mesmo dente, que é o último que nasce. Alguns chamam de dente do juízo, tá? Porque nasce na fase do juízo, 18 anos, 20 anos de idade, quando ele costuma erupcionar, nascer, né? Então, a gente procura sempre abraçar as áreas, e quando eu não tenho um profissional a contento para aquele procedimento, eu o contrato, tá? Hoje, quem tem menos tempo de casa, sabe, deve ter uns 4 anos mínimo, né? O mais novo contratado, profissional, especialista. Então, todos são da minha muita proximidade, executo na forma que eu acho o correto, e até eu sou um pouco antiético, pessoal, porque eu eu acredito nisso, tá? Que o acolhimento do paciente, ou ele é espontâneo, natural, tu faz porque tu gosta, ou você é só técnico, né? Então, eu até peço ao meu profissional que ele trate o paciente da forma mais espontânea e natural possível, porque ele vai ter o retorno, e mesmo que ele não queira, daquela energia positiva que ele mesmo vai emanar. Por exemplo, por que não receber o paciente bem, abrir a porta para ele? O bom dia, boa tarde. Qual é a dificuldade de fazer isso com prazer? Sem forçar uma situação, né, para tentar conquistar algo. Não precisa. Faça o natural, faça com prazer, faça com vontade, que eu sou a prova viva disso, tá? Que se você faz aquilo com muita humildade, você pode não ser o melhor, mas se dedica para melhorar, para estudar, para crescer, para evoluir, e faz com prazer aquilo, você vai ter o retorno do teu paciente, do teu cliente, seja o que for, muito positivo. Isso te estimula a não querer parar, a querer continuar. Para ter uma ideia, eu acordo todos os dias 4h20 da manhã e vou dormir meia-noite, mais cedo 1 da manhã. Todos os dias, menos sábado e domingo. Me dou o direito hoje de não falar de trabalho, não diretamente, mas o pensamento não para. Mas segunda a sexta, eu me dedico integralmente àquilo que eu acredito, tá? Então, a odontologia para mim é a minha vida. Eu, sábado, domingo, eu falo com os pacientes, eu vejo no supermercado, vejo na rua, ligação, mensagem, na semana. Então, deixou de ser algo, nunca foi, tá? Algo cansativo, e passou a ser muito prazeroso, tá? Naturalmente prazeroso, falar sobre odontologia, explicar a situação. Eu confesso, professor, que se o paciente me procura, mesmo na condição de Rafael, eu fiz um procedimento com outro colega, em São Paulo, em Sobral, em Groaíras, não importa, mas eu tenho uma dúvida. Tu me ajuda? Eu faço com o maior prazer, porque não me interessa saber quem o executou, se foi eu mesmo que executei o procedimento, ou se foi um colega meu, ou não importa quem seja. Me importa que o paciente saia dali satisfeito, que ele chegue e saia melhor do que quando ele chegou. Mas isso que o senhor faz é de suma importância, porque a pessoa acaba sendo atraída pela porta que se abre, as possibilidades que surgem a partir desse contato. E numa cidade do interior, as pessoas ainda elas são muito gratas e as pessoas são muito carentes. Talvez seja esse o grande diferencial da clínica Dr. Rafael Reinaldo, justamente por abrir portas para que as pessoas venham ter um bom atendimento em saúde bucal, mas também ter um bom atendimento humanizado, as pessoas próximas, o contato que a Sabrina faz, o contato que o próprio Dr. Rafael se dispõe a fazer. Isso é diferencial. E, com certeza, isso agregou valor ao serviço que o senhor presta dentro da cidade, né? E as pessoas acabaram lhe abraçando e o Dr. Rafael vira uma referência dentro da cidade. Hoje é difícil você não ter, nós groairenses, não termos o Dr. Rafael como uma referência na cidade, na área de odontologia, porque a partir do momento que eu vou no dentista, quem é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça? Dr. Rafael, pela imagem que ele tem, pelo serviço que ele presta, pela localização, para esse pensamento empreendedor, né? Por todo o valor que você agregou também a Groaíras. Groaíras também aprende com o Dr. Rafael. Groaíras ganhou muito com o Dr. Rafael, porque ganha visibilidade, queira ou não queira, no mínimo visibilidade. Mas a gente ganhou também a questão, quando eu falei assim, prestar serviço, mas também dignidade. Doutor Rafael, nesse contexto, qual a importância da saúde bucal? Então, exatamente, professor, eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, né? Você recebe, você dá, mas você não pode, inicialmente, querer fazer algo que não é natural, espontâneo teu, né? É claro, naturalmente, as coisas são difíceis, por exemplo, vamos supor, tá? Um jovem acabou de se formar, ele precisa procurar um emprego. É muito difícil, porque ele não procura emprego para luxar. Em Groaíras, por exemplo, tá? Ele procura emprego para poder manter a família. Às vezes ele é um pai muito novo, às vezes o pai e a mãe dependem dele para poder ajudar na manutenção. Então, um jovem hoje, eu concordo que inicialmente não é fácil. A vida adulta bate para todo mundo, naturalmente, tá? E não é fácil. Mas eu confesso uma coisa, eu vejo Groaíras hoje
como um celeiro de oportunidades, tá? Uma vez eu vi um colega falar uma coisa que eu hoje levo muito para mim, tá? As cidades estão datadas. Por exemplo, Miami Beach, Estados Unidos, tá? É uma cidade que está muito evoluída. Las Vegas, muito evoluída. Então, vamos fazer aqui uma imaginologia, tá? Detroit, muito tecnológica, tá? Muito tecnológica de fato. Está, por exemplo, em 2.400. Imagine assim. Temos um lugar onde está em franco crescimento, que está, por exemplo, na década de 1800. Isso, estou falando neste momento, tá? Em 2023. O que eu quero dizer com isso? Quando tu vê uma cidade que está em 1800 e outra em 2400, tu pega aquilo que aquele lugar já fez e transmite para onde está carente. Então, nenhum lugar do mundo está parado, inerte. Todos estão crescendo, alguns em ritmo muito rápido, como Groaíras, por exemplo, né? Eu confesso, como falei aqui no início, vindo para cá, para o estúdio, eu rodei Groaíras onde eu achava que ainda não tinha Groaíras. Então, Groaíras cresce muito rápido, ela expande muito rápido. Por exemplo, e nessa visão de crescimento, você pode usar isso a favor e, por exemplo, vamos supor, um jovem, volto para o jovem, groaírense, tá? Bom, Groaíras está, eu vou jogar aqui por alto, está nos anos 2020, vamos supor, tá? Porque aqui ainda não tem, por exemplo, eu vou exagerar, tá? Não tem que ter, quem sabe, mas seria uma opção futuramente. Não tem um fast food de lanche rápido, mecanizado, automatizado. Não tem um atendimento gourmet para veterinária. Eu não sei se tem, posso estar equivocado, tá? Mas vamos supor que não tenha, né? Então, você pode ver aquilo que é feito aqui do lado em Sobral, que está alguns aninhos ali já lutando, então um passinho, quem sabe, como referência para a gente, e aplicar em Groaíras. Então, o jovem, ele pode hoje procurar oportunidade nesse sentido. Por exemplo, tá? Eu vou usar o meu exemplo como referência. Eu fui murar um terreno que eu havia lá em Sobral, que eu tenho lá em Sobral. Nesse processo de murar o terreno, eu pensei, poxa, se eu cobrir, eu vou ter um galpão. Ok, beleza. Na hora de construir o galpão, eu tive que comprar blocos, aqueles blocos vazados para que o ar entre nos galpões, né? E não tinha para vender. Pensei, poxa, Sobral, eu peço, me demora 45 dias para eu ter esse bloquinho de cimento básico. Fui para a internet, comprei um molde de R$50 e comecei a fazer o próprio bloco. Então, eu fazia o pedido para uma empresa, esperava 1 mês e meio para receber, pagaria uma fortuna, eu comprei a fórmula pela internet, eu mesmo fiz o cimento, fiz ali o traço, areia, brita, aprendi a fazer bloco. Pronto, montei uma fábrica de blocos. Então, aqui em Groaíras não tem fábrica de bloco. Tem fábrica de tijolo convencional, tijolo cerâmico, né? Que no sul a gente chama de olaria. Aí você está fabricando em Sobral? Fabrico em Sobral. Eu tenho a Concreforte, que é uma fábrica de blocos, eu construo casas, inclusive a Clínica Nova de Sobral, em frente à ABB, uma esquina, são quase 1.000 metros quadrados, uma clínica que é altamente tecnológica. A gente começou a obra agora da Clínica Nova de Sobral fazem 20 dias. É um prédio com 3 andares, só odontologia, aqui em Sobral. Então, um empreendimento que surgiu de uma necessidade imediata. Básico. Então, Groaíras, vocês podem, quem sabe, está aqui uma possibilidade, tá? Não quer dizer que, mas cada um tem o seu ponto de vista e a sua gana. Mas eu passei 3 meses praticamente aprendendo o que é fazer bloco estrutural. Aprendi que tem estrutural, tem vedação, tem tamanhos diferentes, indicações diferentes, mas veja bem, você faz um muro aqui em Groaíras, bom, Groaíras está crescendo, muita casa. Cadê os blocos? Tijolo é uma alternativa maravilhosa, eu uso tijolo também, mas bloco é uma evolução e é básico, você tem o cimento aqui em Groaíras, tem areia, tem brita, junta, tem um bloco. Então, quer dizer, você pode começar a fabricar em Groaíras, empreender para construir muros de bloco em Groaíras, é muito mais econômico, muito mais rápido, muito mais reforçado, então você pode empreender, por exemplo, na área civil. Está crescendo Groaíras, pede isso, né? Você pode, por exemplo, pronto, eu tenho um plantio também de palmeiras. Eu estou com quase 2.000 pés de palmeiras que eu cultivo e aumento a cada semana eu planto, eu creio que 400 pés de palmeiras mais ou menos, né? Eu vou aumentando cada semana essa quantidade. Onde é que eu vou comprar palmeira em Groaíras para decorar a minha casa, a frente da minha casa, por exemplo? Quem que vende palmeira em Groaíras? Quem que vende rabo de raposa, que é um palmeiro interessante? Quem que vende palmeira imperial? Quem que fornece grama para a prefeitura de Groaíras? Então, não acontece. Não acontece. Está ali. Você pode usar a teu favor um lugar como o Groaíras, que é um lugar carente. Potencial hídrico. Potencial hídrico. Eu montei um poço profundo, lá em Sobral, para irrigar uma área também. Infelizmente, chegou a salitro. Cavamos 87 metros de profundidade. Na verdade, a característica da nossa água aqui tem muito disso. Tem muito, pois é. Mas se você conseguir um lugar, em Groaíras tem um lugar, eu até queria fazer isso. Pronto.
eu quero comprar frango em Groaíras. Onde é que eu vou encontrar? Porque não tem granja, eu vou ter que ir no mercado. Não tem, vai ter que ir. Mas cadê a granja? Não tem. É um animal simples. O ser humano consome em grande parte proteína avina, a proteína de aves, ovo, as galinhas poedeiras. Eu tenho que comprar. Hoje, doutor Rafael, assim, com relação até à criação de frango, teve um tempo trabalhando na prefeitura, eu tentei estimular a produção de galinhas caipiras aqui na cidade, mas não houve muito interesse com relação a isso aí. E hoje a galinha caipira praticamente ela está sumindo, a original. Por quê? Porque é muito mais fácil eu chegar ali no mercado, ter aqueles pitinhos naquelas gaiolas, as pessoas compram um pinto ou então compram o ovo para chocar, que não é igual. Professor, concordo 100%, mas veja bem, existe 2 professor Augusto? Não. Não tem. Quem quiser Augusto, e nem todo mundo tem que querer mesmo, mas quem quiseres, é esse Augusto e ponto final. Então você não pode achar que a galinha de granja, que é a galinha padrão que a gente consome, que eu consumo, também não deve existir, por exemplo. Eu entendo o seu pensamento, você tem razão. Mas a galinha caipira, que é uma galinha seleta, é uma galinha para o momento familiar. Você juntou a família, chegou o filho, chegou a mãe de São Paulo, do Rio, um momento festivo, por exemplo. Ótimo, galinha caipira. Eu amo galinha caipira. Eu adoro pegar um pé de galinha e comer a galinha inteira, com osso e com tudo. Porque eu sou fã desse tipo de criação, né? A galinha poedeira, por que ela tem que ter granja, tem que comprar granja Regina, granja Avine? Por que não tem Groaíras uma metragem, um galpãozinho, 3 metros por 10, vamos supor, né? 3 metros de altura, coberto com ventilação, bota ali galinha para crescer. Galinha é um animal que tem que ter alguns cuidados, claro, obviamente, né? Tem que ter um órgão que regule isso, que dê suporte para isso, né? Mas quem que fornece para as escolas hoje de Groaíras? Hortifruti. Mas, doutor Rafael, só retificando aqui, aqui em Groaíras teve um rapaz, inclusive, que estava trabalhando na Aroeiras. Ele estava com o empreendimento de uma granja, iniciou, eu não sei se teve algum problema que ele parou, não sei se ele foi embora daqui, mas ele saiu na TV, Verdes Mares. Certo. Isso em com Groaíras produção mesmo. em Groaíras. Pô, excepcional. Quem fornece ração para ele? Então, assim, ó, pessoal, não tem que nada se cria. Tudo, ou quase tudo, se copia. Você tem que pegar aquilo que já é feito e trazer para a tua realidade, para o município. Você não tem que criar uma ração nova, um animal novo. Não precisa disso. Cadê o animal básico para cá? Né? Então, eu acho que tu me perdoa, professor, eu tenho provavelmente TDAH. Então, eu sou muito empolgado com tudo, tá? Eu começo a falar um assunto, eu parto para outro, porque a minha cabeça pensa, eu queria ter mais tempo para poder executar mais ações, tá? Mais atividades. Eu tenho planos para Groaíras, na verdade. O senhor tem um olhar, seu olhar não é centrado, seu olhar está sempre em movimento, dado o empreendedorismo. Eu acho que é uma característica muito forte sua, que pelo menos eu percebo na sua fala, não na sua fala, na sua prática. E é bacana conhecer o Dr. Rafael com um outro ponto de vista, que até então a gente só conhecia o dentista. Perfeito. Eis a importância do Growcast, é fazer essa comunicação e abrir essa porta para que o groairense conheça mais o nosso médico, o nosso dentista. Sim, sim. E essa apresentação de podcast, tá, pessoal? Eu sou admirador, tá? Não tem um único dia que eu não acompanhe um podcast interessante, né? Nós temos vários exemplos de podcast e esse que surgiu agora em Groaíras é para alimentar de informação. Claro que você pode ter um podcast para lazer, que não é tão, de repente, culturalmente interessante, mas o lazer, cada um sabe o que é bom para si, né? Eu gosto de ver o Michael Jackson dançando, eu gosto de ver a imitação de uma banda com trompete, com saques altos, como esse aqui maravilhoso, por exemplo, né? Então cada um tem o seu prazer, o prazer não se discute e tem que executar mesmo, né? Eu acho que outra coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês é esse pensamento de podcast, tá? Ele aproxima muitas pessoas, né? Ele mostra, de fato, professor, que o Rafael não é só um dentista, né? Que quando eu cheguei aqui no Ceará, o nome doutor me incomodava um pouco, porque eu não tinha ainda, não me sentia digno de utilizar o nome doutor. E até hoje, eu vou ser bem sincero, eu entendo que é um respeito muito grande quando você usa doutor, né? Não é um título uma de deferência, né, da população. Perfeito. O meu pai, por exemplo, ele é um doutor, ele é professor também universitário, meus pais são professores, né? Meu pai é professor aposentado, porém findou como universitário, coordenador de curso, e ele é um doutor. Graduado, mestre, doutor. Então ligavam para casa, quando eu ainda era um adolescente, estudando, querendo ser algo na vida, e falavam, seu Gilson, doutor Rafael está por aí. Eu era um simples universitário. Ele ficava
possesso. O doutor Rafael, eu que sou doutor de fato, ele é apenas um estudante universitário. Então, eu fui educado pelos meus pais da forma de que você precisa entender e não aceitar aquilo que não é por ter o mérito, tá? Então, hoje eu interpreto a colocação de doutor em si com algo muito respeitoso, de fato, e sou muito grato por esse respaldo, tá? Que acaba acontecendo, né? Porque a população acaba, queira ou não, mesmo que o senhor lute para tirar isso, difícil você tirar da população, porque ela cria esse vínculo, é uma forma também das pessoas de se aproximarem, doutor Rafael, tal, e vira assim, aquela referência, eu nem hesite em tirar, porque não tem como. Sim, as pessoas se acostumam com esse tratamento, né? E é uma forma respeitosa, mas também é uma forma carinhosa, é uma forma de manifestar carinho e respeito. Pronto, esse é meu olhar. Pronto. Doutor Rafael, e aquela bela clínica que nós temos aqui em Groaíras? Construiu quando? Passou a funcionar quando? Professor, aquela clínica, ela aconteceu, ela foi oriunda de uma clínica inicial, né, montado atrás do Colégio Monsenhor Linhares. Exato, Monsenhor Linhares. Perfeito. Que é um colégio onde a gente tinha ali um ponto alugado, até porque eu não sabia qual seria a repercussão de uma clínica em Groaíras, né? Uma clínica da qual eu gostaria de oferecer um serviço de referência de fato. Então, saí do posto de saúde. A demanda para se ter uma clínica aqui em Groaíras era muito grande, então a gente acabou inaugurando uma clínica num ponto muito modesto, mas tentando fazer com capricho e com primor aquilo que era possível, né, que financeiramente era viável naquele momento. Então, mas foi muito rápido a aceitação, tá, professor? Então, aquele público, aquelas pessoas que iam para o posto de saúde, queriam continuar o atendimento ali no particular, tá? Então, não foi feito um trabalho de angariação de pacientes. Eu não fiz uma panfletagem para obter, ou então eu não fazia um trabalho no posto de saúde, olha, eu vou estar lá. O senhor era referência. Aconteceu naturalmente, tá? Então, seu trabalho com a cidade, primeiro no serviço público, mas o senhor virou uma referência. E foi muito bom, muito bom, porque no primeiro mês já fechou positivo, né? Se eu for considerar a questão financeira de se existir, né? Então, a clínica sempre foi muito bem valorizada, né, pela população groariense e por cidades vizinhas algumas também, tá? Então, foi natural. Acaba que a clínica é um atrativo também de outras populações, do entorno de Groaíras, de outras cidades próximas que vão passando. O ponto privilegiado, doutor Rafael, porque você pega ali, como eu disse, quem vem de Sobral, quem vai para a Serra, vai ter que passar, quem vai para o Cariré, está sempre visualizando a sua clínica. Sim. Nós temos hoje, os pacientes, eles são oriundos de vários lugares. Groaíras, naturalmente, né? O maior público é groairense aqui na clínica de Groaíras, mas Forquilha, Santa Quitéria, Cariré também vem para cá. Tem muitos pacientes que são de fora. Inclusive, tem casos de Sobral, porque a clínica de Sobral fica muito centralizada. Então, estacionar em Sobral, às vezes, na clínica atual, a nova resolveu isso, tá? Mas a atual de Sobral é um problema muito sério. Muito sério. Muito sério. Muito centro. E eu tenho algumas pessoas que têm uma preocupação com a própria segurança e têm situações da profissão, como policiais, como pessoas que estão, algum juiz, um promotor, alguém que tem uma preocupação com a segurança em si, que escolhe vir para Groaíras para ser aqui atendido, de Sobral também. Então, não é raro eu atender um paciente que prefere vir para Groaíras porque é fácil de parar, para da clínica, para do lado, fica seguro com a localização. Então, Groaíras, ela atrai não só o povo groariense em si, mas também pessoas que buscam mais segurança do que o próprio centro de Sobral. Algumas facilidades que a própria localização possibilita. Me chamou a atenção esses pacientes que são oriundos de lugares onde muito próximo teriam a mesma opção, né? Viajam para cá, para Groaíras, antigamente era o contrário, sair de Groaíras para buscar em Sobral o recurso. Agora, tu vê sobralense vindo para Groaíras, porque entende que aqui tem mais... é mais interessante para o seu tratamento, então eu fico lisonjeado, naturalmente, né? Quando foi inaugurada aquela clínica? Professor, fazem em torno de 4 anos, 4 anos de inauguração. A primeira clínica foi inaugurada, ela perdurou em torno de 4 anos também, mais ou menos 3, 4 anos. 2014, e depois de algum tempo a clínica de Gro foi inaugurada. Ali eu vou lhe falar que eu sou privilegiado até nisso, tá? Porque encontrar uma esquina virado para a praça, para a igreja principal de Groaíras, tá? Com visual, porque eu trabalho no andar de cima, o meu consultório é do piso superior, tá? Então eu tenho visual da praça como um todo. Então eu sou grato por poder ter esse grande privilégio. Claro que tudo é conquista, né? Doutor Rafael, eu não sei se por a própria influência da clínica, mas aquela rua Major Araújo que faz esquina com a
com a clínica, é uma rua que está se tornando extremamente comercial. Exatamente. Mas a clínica não deixa de ser um impulsionador desta ideia comercial, porque do lado já tem a lanchonete, já tem as lojinhas, e está crescendo de tal forma, nesse sentido, de se tornar futuramente uma rua comercial. Sim, sim. E eu vou lhe antecipar que eu cheguei em Groaíras, a clínica foi fundada, já havia, claro, muito comércio em Groaíras, naturalmente, não somos nenhuma novidade em Groaíras, tá? Mas eu percebo que a evolução de Groaíras no ramo comercial foi muito grande. Eu vejo lojas de referência hoje chegando na área de vestuária, na área da alimentação, na área de serviço para esportes também. Então, eu acho que Groaíras ela cresce muito rápido, né? E ainda merece muito mais. Mesmo com o crescimento que ela vem apresentando nos ainda há últimos muita anos, carência. ainda há muito que crescer. Eu vejo Groaíras, eu queria ser 2 Rafaéis para poder fazer tudo que a minha cabeça pede que seja feito. Claro que nem sempre tu acerta, né? Eu já errei bastante. Já montei clínica em Massapê que não deu certo, montei academia em Massapê que não funcionou, montei academia no bairro Sem Açaboy, em Groaíras, que era um projeto diferenciado também, que também não deu certo. Então, ninguém conquista alguma coisa ou fala que deu certo sem ter errado muito antes, tá? Se alguém fala que só acerta, desconfie, porque alguma coisa não está correta. Pessoal, você só sabe como conduzir um projeto depois que outros foram findados, que a dor da perda, a dor de tentar e não conseguir, te fortalece para você realmente fazer um projeto que seja viável, né? A clínica de Groaíras hoje, claro, a manutenção é importante, né? Não acaba ali, você não abre uma porta e pronto, está feito. Você tem que manter funcionando, né? Mas o desafio maior é visualizar algo interessante. A clínica de Groaíras foi isso, né? Ela começou muito pequena, foi crescendo, hoje está na praça, e hoje está muito pequena. A clínica é muito pequena hoje. Se eu pudesse, ampliaria ela, porque os vizinhos não vão querer me vender os seus imóveis, naturalmente. Eu também não venderia se os fosse, tá? Mas eu queria poder hoje ter a possibilidade de crescimento maior, porque Groaíras merece e pede isso, né? Nós temos hoje lá o Dr. Leonardo, por exemplo, que dá suporte à clínica de Groaíras, é um médico que faz exames de ultrassom, por exemplo, que o dia que ele vai atender é uma loucura. Groaíras, a clínica de Groaíras, ela vira um movimento absurdo. Doutora Ana Gisele, que é especialista em ortodontia, que é uma sumidade em Sobral, vem para Groaíras, é uma lotação absurda. Nós temos 2 recepções, né? A inicial, que é inferior logo de entrada, e o piso superior. As 2 são lotadíssimas, então fica a gente esperando consulta, tá? Endoscopia também é algo que movimenta muito a clínica. Então, é algo que eu não imaginava. Eu nunca imaginava, pessoal. Eu queria, mas eu tinha que apostar para ver que Groaíras fosse fazer, por exemplo, cirurgias de enxertos ósseos, né? Cirurgias de implantes dentários, com implantes de última geração. A gente utiliza hoje implantes em Groaíras que pouca gente Sobral usa. Por exemplo, eu vou ser muito pontual, vou ser específico, tá? Existe uma marca de implante dentário, né, que é um ramo suíço, o ramo da Strauma, que no Brasil se chama Neodent. A Strauma, que é a maior empresa de implantes do mundo, referência mundial de fato, porque a qualidade delas é ímpar. No Brasil, eles chamam Neodent. A marca Neodent de implantes, tá? Existe um ramo da Neodent que é o ramo Supra, que é o ramo elite da Neodent, tá? Que é o ramo Graham-Morse. Implantes, Neodent, modelo Graham-Morse. Como se fosse a Ferrari dos carros, tá? Essa versão Graham-Morse ninguém em Sobral utiliza, porque é muito custosa. Os componentes de implante, o kit cirúrgico é muito caro de fato, eu concordo. Só que Groaíras tem. Então, o que não tem hoje, muitas clínicas de Sobral, por exemplo... Tem Groaíras. Que bom. A cadeira que a gente recebe o paciente, por exemplo, o paciente lá na clínica de Sobral, não existe... Quando eu comprei aquela cadeira, foi a primeira do Ceará a comprar, tá? Uma cadeira confortável, porque é tecnológica, muitos sensores e tudo mais, comandos para biossegurança, né? Para se evitar toques na cadeira e usar comandos de sensores para operar sem risco de contaminação, né? De biossegurança, em primeiro lugar. Então, a cadeira é muito relevante. São coisas que a gente não costuma citar, porque para a gente é um prazer investir nisso, né? Eu nunca faço um outdoor, venha para a melhor cadeira de Groaíras, venha para o melhor implante de Groaíras ou de Sobral, venha para o melhor dentista. Nunca, isso é absurdo falar isso. É uma coisa que acaba sentindo na presença. Não é necessário. Então, professor, eu entendo muito, tá? Quando o paciente, por exemplo, faz uma avaliação, essa avaliação, eu faço questão mesmo, tá? De nunca ser cobrado do paciente
porque é uma oportunidade de você ter de conhecer o paciente, de mostrar para ele a realidade dele, de trazer saúde para ele, nem que seja de forma de conhecimento, né? A partir dali, conhece o paciente, apresenta para ele a realidade dele, aquilo que incomoda muitas vezes, né? E como solucionar aquilo. Então, dá um leque de opções e de explicação para que ele possa entender o que ele está passando e como solucionar, com mais de uma opção, naturalmente, tá? Então, ele vai entender o seu caso, aquilo que ele pode e deve fazer, então ele começa sabendo aquilo que espera. A previsibilidade é muito importante, tá? Então, o paciente, não importa qual seja o seu... é muito chato, o seu patamar, a sua questão financeira, nunca me interessou isso, né? Eu não vou oferecer para ti porque tu me parece que tu quer o melhor. Eu vou oferecer o que eu acho que é melhor para ti, o que eu usaria em mim, por exemplo, o que eu acho que é possível financeiramente fazer para aquele caso, ou aquilo que seja temporário, porque de repente não pode fazer o que é melhor no momento, mas ele pode fazer um temporário que vai ser a contento por um tempo satisfatório, mas depois ele muda para algo que ele já sabe que existe, que é para ele melhor. Então, me interessa essa clareza, né, nos procedimentos, né? Se você escolheu a Clínica Rafael Reinaldo, você vai ter a opção de algo realmente seguro para o seu tratamento, né? Quando for odontologia a questão. Doutor Rafael, já que você disse que hoje em dia se utiliza o sábado e domingo mais para descansar, entre aspas, porque acaba não se desligando realmente do trabalho, quais são os horários de funcionamento da clínica, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de que horas a que horas? Perfeito. Segunda a sexta-feira, a clínica inicia os seus atendimentos com exames laboratoriais, exames de sangue, exames de DNA, exames de hemogramas em geral, né? 7 da manhã, perfeito. Segunda, quartas e sextas-feiras, tá? Terça e quinta inicia-se às 7h30 para 8 horas. Então, quando a clínica abre, então, às 7 da manhã, ela não tem hora para fechar. Então, não é... É claro que a gente tem horário marcado, de acordo com a demanda, né? Com a demanda. Então, se o paciente está marcado às 5 horas, mas me chegaram naquele momento 3, 4, 5 urgências, eu não posso liberar o paciente porque eu tenho que ir embora jantar. Eu não consigo me preocupar com algo que não é banal, claro, se alimentar não é banal, mas não consigo me imaginar... Deixar um serviço pela metade. Deixar alguém com uma dor, eu não dei o suporte, não passei a medicação, não avaliei o paciente. Eu posso não conseguir fazer o procedimento naquele momento, mas eu avalio, entendo o caso, medico quando for a situação, trago conforto até resolver o caso definitivamente, tá? Então, então não tem hora para acabar. Você tem hora para abrir, 7 da manhã, e você para almoço, às vezes se sai para almoçar 12h30, 1h, 1h30, 2 horas, às vezes eu mostro na clínica mesmo, e volta em seguida 2 da tarde. Então, o horário tem para entrar e não tem para sair. E às vezes nem tem para almoçar também. Mas sabe que a fome é muito relevante? É relevante porque... A concentração, aquilo que você dedica ao que está fazendo, acaba esquecendo. Tem jeito. Há muitos anos que eu passo por isso, né? Que eu tento, não, agora eu vou me dar o direito de me alimentar. Pronto. Meio-dia eu paro tudo. Como? Isso não existe. Não consigo. Então a gente tem o prazer de fazer aquilo que a fome não... Ela pode até estar ali presente, mas ela não é empecilho para continuar fazendo o trabalho, né? Doutor Rafael, diante desse leque já de serviço prestado à população de Groaíra, seja no serviço público, seja de fato no serviço privado, ainda prestado na cidade de forma... Eu sinceramente, estou muito feliz nesse bate-papo aqui de entender o tamanho do leque de serviço, do tamanho da clínica do Dr. Rafael Reinaldo. Mas, nesse contexto, já tem o título de cidadão groairense? Não tenho o título. Sabe que eu já pensei nisso? Será que eu mereço esse título alguma vez? É claro, obviamente que isso é uma consequência de muita coisa. Porque é uma escolha tá? política da cidade, eu acho que diante de tanta coisa boa que é agregada à nossa cidade através da clínica do Dr. Rafael, seja através dos serviços prestados, seja através do emprego gerado, seja através da própria visibilidade para a cidade, para a economia local, o senhor já deveria ter um título de cidadão groairense. Professor, eu acho que eu mereço trabalhar um pouquinho mais para ganhar esse título aí, viu? Mas o tempo passa e pode ser que eu acredito que depois dessa nossa chamada aqui vai pintar uma oportunidade. Seria vou torcer muito por claro, isso, porque eu, como um groairense apaixonado, quando labutei na política, eu sempre pensei no melhor para a minha cidade, dentro das minhas limitações, dentro dos meus conhecimentos. Perfeito. Mas eu vejo que essa cidade cresceu. E bom ver um dentista jovem que olha para a cidade e vê esse leque de oportunidades. E o Growcast, ele surge dentro desse leque de oportunidades. E tem o privilégio de trazer pessoas como o senhor, para a gente estar conversando, falando de Groaíras e mostrando uma prestação de serviço que engloba Cariré, que engloba Sobral, que engloba Santa Quitéria. Quer dizer,
A clínica Dr. Rinaldo, ela se expandiu ao mesmo tempo que Groaíras se expande com o Dr. Rinaldo, que vira uma referência. Dr. Rinaldo de Groaíras. Exatamente. Isso é muito bacana. Sim. Tá entendendo? O senhor não tem noção da importância da sua presença aqui. Tá entendendo? Dessa possibilidade da gente levar através das ondas, através da internet, através dos nossos canais da Groaíras TV, a possibilidade da população de Groaíras conhecer mais sobre o Dr. Reinaldo. Perfeito. Né? E, na verdade, quem ganha com isso, professor, eu não tenho dúvida, sou eu, tá? Porque eu poder estar aqui com tanta gente nos ouvindo nesse momento, eu tenho a convicção, tá? De que o sucesso que esse pod, né, vai ainda poder usufruir, não tem tamanho, não tem limite, tá? Então, essa sementinha plantada agora, ela vai gerar muita coisa. Muita coisa. Mas, doutor Rafael, o seu exemplo, ele serve para muitas pessoas. Serve para o Augusto, serve para Maria, para o Josué, para o João. Dada essa possibilidade que você abre a porta assim, de ter um olhar diferenciado sobre as possibilidades dentro da cidade. O Braga, como a gente bem tocou nesse assunto, isso aqui que a gente está vencendo é empreendedorismo. E a gente está tentando levar esta ideia à frente para futuramente eles estejam prestando um serviço dentro desta área. Sim. Então, esse momento aqui é mais um momento ímpar da nossa história cultural da cidade, da nossa história econômica da cidade. Por isso que eu disse assim, eu faço questão de levantar essa bandeira do título de cidadão groairense, não é só pelo empreendedorismo, é pelo que o senhor já agregou à nossa população. O senhor é uma referência, queira ou não queira. Não dá para pensar hoje o universo da ortodontia em Groaíras, do serviço odontológico, sem pensar no Dr. Rafael Reinaldo. Primeira coisa que o cidadão groairense pensa assim, eu preciso no dentista. Será que vai para mim, Dr. Rafael? Sim. Eu fico feliz porque algumas coisas acontecem, eu fico surpreso. Por exemplo, eu estou na clínica aqui de Groaíras, tá? E aí eu chego na recepção e eu sempre falo com todos os pacientes, né? Eu não acho que houve um momento, nunca houve um momento de que eu não tivesse o prazer de cumprimentar o paciente pessoalmente, libertar a mão dele e conhecer um pouco mais e tudo mais. Mas há situações que eu vejo pessoas que me abordam e falam, pô, mas é você que é o Dr. Rafael? Eu sei que eu não sou tão novo assim, já tenho 40 anos de idade, tá? Mas eu acho, me veem muito mais velho. Eu acho que pessoas que ouvem falar que o Dr. Rafael é um dentista, você é muito jovem, mas que nunca viu pessoalmente, imaginam, é muito comum ouvir isso, tá? Eu achei que você era um senhor de idade, mas eu já sou senhor de idade, sim, viu? Tô chegando lá. Então, assim, a imagem que tem é uma, muitas vezes, tá? E quando eu encontro o paciente, posso me relacionar com ele dessa forma, eu fico muito contente, viu? Com o que ele me traz de volta, né? O feedback do paciente, né? É muito bom. Fazer uma pegada aqui diferente. Quando o senhor entrou aqui, que viu os instrumentos musicais, nós descobrimos o Dr. Rafael músico. Sim. Quem era o Dr. Rafael músico? O Dr. Rafael ainda é músico, continua músico, toca? Ele é um músico muito simplório, tá? Eu gosto de tocar alguns instrumentos. Eu gosto de tocar cavaquinho, eu gosto de tocar violão, eu tocava teclado, toco um pouco de piano. Eu gosto de brincar. Eu não sou um músico que a pessoa olharia com muito... Olha como ele toca tão bem. Não é, mas eu sou muito curioso, né? Então, eu toquei por 10 anos em banda. Então, gravamos alguns CDs e tal. Quando eu era adolescente, meu sonho era ter uma banda como o Jota Quest, por exemplo. Né? Como era o nome da banda? A banda se chama Banda Meteoro. Eu toquei muitas bandas, tá? Eu toquei... A banda que eu tinha uma paixão, que éramos amigos de infância, né? Era a Banda Meteoro, uma banda pop, de tocava pop rock. O que na banda? Eu tocava teclado na banda, e eu gostava muito de sintetizadores, que teclados que criam sons diferentes, né? Já naquele tempo existem os workstations, que são teclados que já tem com som pronto, piano, órgão e tudo mais, e teclados que também tem um som pronto, mas que você pode criar, né? Sintetizar alguns sons novos. Eu gostava dessa criação. E tocava em muita banda de reggae, por exemplo, tocava instrumental, percussão, tocava também teclado, tocava algumas coisas que eu gostava. E bandas que não eram de pop rock, eram bandas que eu era contratado, né? Meu sonho era ser músico. Depois, meu sonho foi ser arquiteto. Hoje eu tenho uma empresa de construção civil, porque eu desenho... Tem seus sonhos, não? Que vem meu sonho. A clínica de Gro, eu desenhei. A casa onde eu moro, eu desenhei. As casas que eu construo, eu também gosto de desenhar. Algumas coisas que são... tentando fazer algo um pouco mais atemporal, né? Fugir um pouco do que se espera, de fato. Então, eu sempre quis. Mas a mãe não deixou eu ser arquiteto. A mãe falou, não, tu vai ser um dentista. Então, dentista foi quase que uma imposição da mãe. Né? Eu sou grato a ela por isso até hoje, porque é por conta dela que tudo aconteceu. Não é imposição, né? Não. Era o olho clínico. Minha mãe falando, ninguém discute, né? Não, então, a mãe falando, certeza. Eu realmente obedeço por conta disso também, tá? Então, a mãe me mostrou a odontologia. Como é que ela fez para eu
poder chegar ao curso, tá? Eu acho que isso vale para muita gente, pessoal, que não sabe, está naquela fase de prestar vestibular. O que você pode fazer para chegar perto do que você tem aptidão, de que você vai se dar muito bem? É muito simples, tá? Mas pegue a lista de cursos gerais, de tudo que você faria e que você não faria, tá? Bote em cima da mesa, literalmente, tá? Nome a nome. Odontologia, enfermagem, medicina, arquitetura, engenharia, não importa o curso. E vá riscando aquilo que você não faria em hipótese alguma. Literalmente, isso eu não faço por nada. Nem por dinheiro, nem por prazer. E vá riscando. Pronto. O que sobra, 3, 4, 5, 10 cursos, é algo que você tem alguma afinidade. Então, está muito próximo de você fazer o que você ama de verdade. Com as dificuldades que toda área vai apresentar, naturalmente, né? Mas se você selecionou algumas coisas por eliminação, o que sobra é o que tem aptidão. Então, continue eliminando. E os 3, 4 últimos cursos que sobrarem, olhe com carinho, porque um deles, o teu futuro inteiro, vai estar linkado àquilo. Então, uma forma de você selecionar aquilo que você gostaria de ser um dia, né? E claro, pessoal, falando sobre escolher uma profissão, não baseie-se, tá, naquela referência que você tem, porque você quer ter aquele bem, e aquele bem lhe interessa, porque você vai fazer o que ele faz, porque isso não dá certo. Tá? Você pode fazer um curso, porque algo que ele vai oferecer, por exemplo, eu quero ser dentista porque o Dr. Rafael age dessa forma, ou ele usufrui dessa condição, então eu quero ser igual a ele. Bom, se você quer usufruir daquela condição, mas também quer acordar 4h20 da manhã e dormir 1 da manhã, ótimo, escolha essa área mesmo. Se você tem prazer em se relacionar com pessoas, conhecer a história de cada um, parar para ouvir de fato o que ela vai te contar, então a área é essa mesmo. Né? Não seja simplório de pegar o resultado e falar, eu quero ser isso porque isso me interessa esse resultado. É um contexto de coisas que acontecem, né? Doutor Rafael, voltando aqui para a área da odontologia, prestação de serviço. Perfeito. Apesar desse leque gigantesco que a clínica Rafael Reinaldo presta no município de Agroaíras e região, não é mais nem só de Agroaíras, sim, seus clientes já são de um universo bem maior. Qual a sua especialização especificamente? Eu tenho 3 pós-graduações na área de cirurgias de implante. Então, tudo que é relacionado a implante é a minha área que eu realmente atuo assim com muita segurança. Tá? Então, eu tenho pós-graduação pela Associação Brasileira de Odontologia, que é a ABO. Eu tenho pós em Fortaleza pela COIF. Eu tenho pós também pelo Hospital Geral do Exército, de Fortaleza também. Então, eu tenho 3 pós-graduações, todas oriundas da área de cirurgias de implante dentário, reabilitação por implantes dentários. Né? Então, a área de cirurgia de instalação de implantes e instalação de coroas sobre implantes. Quando eu falo coroa sobre implante, pessoal, eu falo do dente de porcelana instalada sobre um parafuso. Existe uma confusãozinha que é comum de eu ouvir, pessoal, que é o tal do pivô e o tal do implante, tá? O pivô, pessoal, é aquela pessoa que tem um dente natural, em que alguma cárie atingiu aquele dente, acometeu aquele dente, aquela cárie cresceu demais, e o que sobrou do dente foi só a raizinha do dente. Quando a raiz está em condições de ser mantida, mas o dente que aparece, a coroa, está destruída, a gente usa só a raiz do paciente, instala nessa raizinha um pino, isso não é implante, é um pino, e esse pino recebe, então, uma coroa, um dente, acrílico, porcelana, cerâmica, não importa o material. Mas então tem uma raiz natural que foi mantida e um dente que foi todo feito. Esse conjunto, pino e coroa, chama-se de pivô. Quando eu tenho um dente que foi todo extraído, removido, arrancado, por assim dizer, que eu removi de fato e descartei ele, eu coloquei no lugar dele um parafuso, que é o implante. Então, temos o implante e temos o dente com o pivô. Então, a diferença existe, é importante, tá? Porque uma coisa é fazer uma cirurgia para reinstalar um dente que foi perdido com o tempo, uma outra coisa é aproveitar um dente em seu máximo para que ele perdure o máximo possível. São coisas diferentes, tá? Obviamente, se eu quero uma previsibilidade, pessoal, eu sei que a odontologia ela é muito conservadora. Hoje, para você remover um dente, tirar um dente, por exemplo, tem que estar muito bem fundamentado, né? Porque você sabe que você pegar um paciente, você não vai remover um dedo porque a unha quebrou. Não pode fazer, isso é loucura. Você vai remover um dedo se ele estiver necrosando, e essa necrose está em risco com a vida do paciente. Então você remove um dente, você amputa um membro,
muito sabiamente e com muita segurança, né? Doutor Rafael, interessante essa informação que você nos traz, porque teve um tempo que as pessoas tinham uma ideia que, por exemplo, eu conheço pessoas que tiraram toda a sua dentição para botar uma dentadura. Sim, professor. Tirou completamente, até porque era mais bonita a dentadura. Sim, isso era um presente, tá? Os pais davam aos filhos esse presente, de tirar todos os dentes para colocar uma prótese. Uma prótese, pessoal, que imita o natural. Tudo que é prótese, um dente, uma orelha, um nariz, um dedo, isso é uma prótese. A boca não é diferente. Tá? Mas, doutor, por ser uma situação muito invasiva, isso não altera a própria saúde da pessoa, não? Professor, altera, porque existe uma comunicação, tá? Do sistema sanguíneo, por exemplo. Então, quando eu removo um dente, eu crio uma comunicação com várias veias e artérias, por exemplo, tá? E vários seios da face, nervos da face, em que eu pego bactéria da boca, que é altamente nociva, patogênica mesmo, bactéria que causa problemas, por exemplo, de coração, a chamada endocardite bacteriana, bactéria da boca, que chegou até o coração como? Via dente. Então, um dente quebrado, estragado, cariado, ou extraído, ou mal extraído, ele acha uma forma de chegar até o sangue circula o corpo todo, de uma ponta a outra, e a bactéria da boca, no sangue, ele dá uma voltinha, ele passeia, até parar onde ele tem afinidade. O coração é um dos órgãos, o pulmão, o coração, então, alguns órgãos vitais, né, no organismo. Então, quando a gente tem uma saúde bucal que não está em cuidado pleno ou satisfatório, não está bem cuidado, a preocupação não é só repor um sorriso para agradar uma companheira ou um companheiro. O sorriso é importante, a estética, a segurança, mas a saúde da boca em si é muito maior do que repor um dente apenas, né? Ou uma boca toda, não importa. Então, essa fase que a gente está vivendo hoje, professor, está se acabando a ideia de que tirar é melhor. Então, ser conservador e manter um dente quando possível é a premissa, é a primeira opção, né? Só que há pouquíssimo tempo atrás, há menos de uma década atrás, havia um entendimento muito grande da população de que tirar era uma opção, né? Até porque não existia condições clínicas, eu o acesso. Conheço casos concretos de pessoas que tiraram toda a dentição para botar uma dentadura porque era bonito. Sim, porque era bonito. Sim. Por exemplo, você em Groaíras, eu vou usar um exemplo aqui, tá? Há 15 anos atrás, você tinha que repor um dente. Você tinha essa opção em Groaíras? Não. Não existia. Culturalmente não existia. Você não tinha acesso a essa informação. Ou não tinha financeiramente condições de ir à Fortaleza para poder fazer isso. Ou a Sobral, em alguns casos. Então, você tinha o que estava ali a oferta. Né? Você não sabe o sabor do doce se você nunca comeu aquele doce. Você não conhece o kiwi se você nunca comeu um kiwi. Então, você não sabe que tem que repor um dente se ninguém te oferece isso. Não é culpa, né, de quem tirava e colocava uma prótese. Então, isso é importante saber. Que a informação, a falta de informação é uma culpa principal para a falta do entendimento e do próprio tratamento em si. Então, eu digo aqui hoje para vocês, pessoal, que se conhecer, se cuidar, se tratar, é muito mais interessante, saudável, te dá uma vida útil como ser humano, você vai viver muito mais e com mais saúde e com esse cuidado. Você não tem que gastar para ter saúde. Né? Que prestação de serviço nós fizemos hoje, doutor Rafael, com a informação, isso foi muito bacana. Uma curiosidade, diante desse quadro de modernidade, do olhar empreendedor do doutor Rafael, dói fazer um procedimento dentário? Ainda dói? Professor, eu digo que não dá para doer, tá? Não é para doer. Por que não é para doer? Porque você, por exemplo, você pode medicar o paciente previamente a um procedimento que teoricamente seria doloroso. Você pode deixar ele com analgésico local ou via oral, sistêmico, ou infiltrativo, que seria a anestesia tradicional, tá? Por exemplo. Então, você tem um recurso. Você não pode achar que tudo se resolve naquele momento. Né? Nem sempre é a melhor hora de tirar um dente ali, de fazer um canal é aquele. Então, você pode, se você tiver o protocolo de cuidado, não é para incomodar. Você pode fazer algo grandioso, uma reabilitação grande, por exemplo, sem nenhum pingo de dor. É óbvio, professor, quando você faz uma cirurgia oral, por exemplo, você tem que se organizar em relação à tua alimentação, que muda, a tua rotina de trabalho que muda, a tua academia que para um pouco, porque não pode pegar peso como pós-operatório. Então, isso é chato. Isso é ruim. Agora, doer o procedimento em si, isso hoje é altamente evitável. Certo? A gente consegue deixar de sentir dor, mesmo sendo um tratamento odontológico. Né? Por exemplo, eu recebi agora, que não tem em Sobral ainda, vou começar a utilizar em Groaíras, semana que vem já está aqui, que é a aplicação de anestesia eletrônica. Você aplica anestesia sem pressão nenhuma. É um equipamento importado que a gente usa como se fosse, deixa eu usar aqui uma referência, um microfone. Um pouco menor, mais fino, ao tamanho parecido, como esse microfone aqui, por exemplo, tá? Que ele tem uma agulhinha
específica para esse instrumento, em que ela aplica anestesia tão lentamente que a aplicação não é injetada rápido. Se não é rápido, ele não corta, ele não divulsiona tecido, então ele não dói. Você aplica lentamente, é uma solução a mais, tá? Inclusive, até ele é um recurso que não é comum de se encontrar. Eu mesmo procurei, em Sobral ninguém utilizava ainda. Então é outra opção que teremos em Groaíras antes mesmo, quem sabe, de Sobral. Que coisa boa. Doutor Rafael, a hora já está avançando. Perfeito. E a conversa está boa, mas a gente precisa... Suas considerações finais, o que você gostaria de nos falar? Primeira coisa, eu quero desejar sucesso à equipe, tá? Sucesso a todo mundo que compõe aqui o Groaíras TV. O Growcast, pessoal, é um projeto que eu tenho o prazer de participar, de ser o segundo a aportar aqui nesse lugar, né? Me sinto lisonjeado demais pelo convite, fico feliz aí por estar aqui agora. E desejo a todos vocês sucesso, quero estar aqui, quero acompanhar, vou estar lá em casa olhando para vocês sempre, a cada novidade, a cada lançamento, a cada entrevista eu estou lá acompanhando, comentando, falando e participando, porque isso é prazeroso de ver acontecer. Então, professor, obrigado pelo convite de fato. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, está aqui conosco. Um dos nossos objetivos é, de fato, pegar, de fato, as pessoas que estão aqui em Groaíras e falar bem dessas pessoas, e falar bem do trabalho que é prestado. Mostrar para a população um outro lado que hoje eu conheci um doutor Rafael de outras facetas que até então não conhecia, mas um doutor Rafael extremamente dinâmico, inteligente, empreendedor, que está aqui na nossa cidade, fazendo as coisas acontecerem, prestando um bom serviço e abraçando o povo, tratando com humanidade. E hoje nós tivemos um grande momento de prestação de serviço através da informação. Perfeito. E, então, isso se incorpora aos nossos objetivos do Growcast. Então, doutor Rafael, muito obrigado por estar conosco. Continue nos acompanhando nas redes sociais, nos sentiremos privilegiados. O senhor vai perceber que, com o passar do tempo, nós vamos estar melhorando. Sim. Né? Tá entendendo? Sim. Até com as próprias ideias dos nossos entrevistados, a gente vai crescer com isso. Então, é um privilégio. Eu sempre abracei esta ideia, eu abracei essa ideia a partir do convite do Braga, que é um empreendedor, aproveitar um momento para fazer até um agradecimento especial aqui para a Beluna Móveis, que esse estúdio, ele só foi possível porque nós tivemos alguns colaboradores, nosso amigo Jander, que está lá nos Estados Unidos, talvez esteja nos vendo também, que também foi um colaborador, né, lá dos Estados Unidos, um groairense está lá nos Estados Unidos, olhando para cá e dando a sua colaboração. Um abraço fraterno, Jander, muito obrigado pela sua colaboração. Enfim, Braga, o Peter, pela visão empreendedora também, que nem o Dr. Rafael. Então, fica aqui o nosso Growcast, o podcast com a cara, com jeito, com gosto de Groaíras, com o nosso querido Dr. Rafael Reinaldo. Um grande abraço, até outra oportunidade, se Deus quiser. Abraço.